Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu sempre digo, e você já deve ter ouvido eu citar essa expressão em outros vídeos, que eu sou um obeso em recuperação. Nós nunca ficamos completamente livres da obesidade, não é? Mas eu cheguei a pesar 145 quilos já como cardiologista, com várias crises nesse período, não é? Optei pela cirurgia bariátrica e eu digo que eu fui resgatado pelo esporte, ele entrou na minha vida, eu comecei a praticar várias modalidades até que eu me encantei com o triatlo e completei o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer em um dia. Bom, essa jornada, todo esse caminho que eu percorri de redescoberta da minha própria vida, eu procuro dividir aqui com vocês nesse canal Transpire e Transforme. Então nós temos 3 grandes playlists aqui no canal. Tem uma que eu falo sobre assuntos relacionados à cardiologia, bem-estar, prevenção, não é? Que é o Papo de Cardiologista. Temos as histórias de transformação, que são relatos de pessoas que usaram o esporte como uma ferramenta de superação de algum problema de saúde, de alguma situação da vida. Temos também o Bora Transformar, que é o papo com o especialista, pessoas ligadas à saúde ou não, mas aqui nós falamos também sobre assuntos principalmente de saúde, bem-estar e situações também cotidianas, não é? Então, se você acredita que esse conteúdo é relevante para você, para alguém da sua família, eu peço que você o compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas, se inscreva no canal, ative as notificações e também comente em algum vídeo que porventura você tenha ficado com alguma dúvida, você queira ressaltar algum assunto, e aí a gente vai criando aquele ambiente de interação, tá legal? Não perca também os conteúdos do Transpire e Transforme lá no canal do Instagram, lá no perfil Transpire e Transforme no Instagram. Temos também a página no Facebook. Lá no Instagram temos um conteúdo um pouquinho diferenciado. Eu falo um pouquinho das pílulas preventivas, uma dose de motivação para o seu dia, para a sua semana. Falo dos 2 minutos de coração, que são também vídeos rápidos sobre algum tema ligado à cardiologia. Temos alguns desafios. Enfim, tem bastante conteúdo, um conteúdo diferenciado por lá diariamente, tá bom? Temos também agora a novidade, é o Transpire e Transforme Podcast, que você pode ouvir aí durante a sua atividade física, durante a sua caminhada, levando as crianças ou o seu animalzinho ali para passear. Você pode estar também ligado no nosso conteúdo através do Transpire e Transforme Podcast, que está lá no Spotify. Tá legal? Muito bem, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre um tema que você já deve ter ouvido os profissionais de saúde comentarem bastante por aí, que é a tal da inflamação. O que é essa bendita inflamação e como ela atua no nosso organismo? Muito bem, o nosso corpo ele tem aprendido a se defender ao longo das eras e ele o faz através da inflamação, do processo inflamatório. É ele que tem nos sustentado e tem nos mantido, né, tem nos preservado nesse planeta em termos evolutivos até aqui. A inflamação ela é a principal e a mais importante linha de defesa do nosso corpo. Ela atua em nosso organismo, mantendo sempre em estado de alerta caso haja alguma necessidade, reagindo a algum agente estressor, também nos protegendo contra alguma substância tóxica ou algum micro-organismo causador de doença. E a inflamação também atua no reparo, regeneração de células, tecidos, órgãos e sistemas e também no processo de cicatrização. Então a inflamação ela é muito importante, ela é a principal linha de defesa do nosso corpo. Acontece que nos primórdios ali da civilização, os agentes estressores eles eram muito poucos. Então eram basicamente predadores, aí a gente tinha que fugir para não virar comida, e eram substâncias produzidas por animais ou por plantas e também os micro-organismos. E esses agentes estressores, vou usar essa expressão, eles demandavam do nosso corpo uma inflamação que era muito aguda e intensa, porque não tinha nenhum remédio, não existia nenhum recurso. Então o corpo ou ele se defendia ou quando ele não conseguia fazer isso, a gente sucumbia, né? Quer dizer, os nossos antepassados
acabavam morrendo por o que hoje é uma doença muito simples. Bom, acontece então que esse processo inflamatório agudo, intenso e de alto grau, ele nos protegeu durante muito tempo. E assim eram os agentes estressores. Acontece que com o chamado processo civilizatório, houve uma mudança na natureza dos agentes estressores. Então, vieram aí os alimentos ultraprocessados, hábitos ou estilo de vida inadequado com o sedentarismo, com o tabagismo, com o abuso do álcool, com distúrbios do sono, distúrbios de comportamento como ansiedade, depressão, né, doenças neurológicas também, e as doenças chamadas crônicas não transmissíveis, principalmente como a síndrome metabólica, que engloba aí a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão, que são caracterizadas pela resistência à insulina, e aí daí vem as doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças neurológicas, doenças degenerativas, câncer, não é? Então, esses agentes estressores, que são muito diferentes daqueles agentes estressores iniciais, eles induzem no nosso organismo um processo inflamatório crônico de baixa intensidade e que fica perpetuamente produzindo sinalizadores e mediadores que vão atuar sobre o nosso organismo, aumentando a nossa chance de desenvolvermos algum tipo de doença. Então existem fatores pelos quais nós não temos nenhum controle, que também causam doenças, como nosso gênero, né, masculino ou feminino, a idade, o envelhecimento é inerente, né, então à medida que ficamos mais velhos estamos mais sujeitos a ficar doentes. E também a fatores genéticos, a chamada hereditariedade. Existem doenças que são mais prevalentes em determinadas pessoas, até por uma característica genética. Mas o fato é que, principalmente o estilo de vida inadequado, ele tem que ser mudado para que consigamos diminuir esse processo inflamatório crônico de baixa intensidade e assim diminuamos a probabilidade de ter alguma doença. Então precisamos atuar sobre a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, procurar aí comer cereais, grãos, legumes e verduras, manter uma boa hidratação, diminuir o consumo de carboidratos simples, açúcar, gorduras trans, não é? Muitas substâncias que estão nesses ultraprocessados, muitas substâncias químicas, corantes, emulsificantes, aromatizantes. Então nós precisamos acertar a questão alimentar, praticar atividade física regularmente, abandonar o tabagismo, usar o álcool moderadamente, também corrigir problemas do sono, não é? Acertar também questões quando nós precisamos aí dos medicamentos para controlar determinadas doenças, enfim, mas com essas posições principais relacionadas ao estilo de vida, nós já conseguimos diminuir o processo inflamatório, trazendo aí para uma condição mais normal e não sendo estimulado constantemente, mas podemos trazer a inflamação para uma condição de vigilância do nosso corpo. Então o estilo de vida ele está ligado fundamentalmente ao solo, como se ele fosse a condição mais adequada para o aparecimento de todas essas doenças. Doenças metabólicas, neurológicas, doenças neurodegenerativas, certos graus de demência, doenças psiquiátricas, câncer. Então, várias desordens vão aparecendo no nosso corpo que são alimentadas aí por esse solo propício que é a inflamação crônica de baixa intensidade, aliados ao envelhecimento, aliados a fatores genéticos. E esse estilo de vida, ele como que rega essa plantinha que vai brotando, que é a doença crônica não transmissível e potencialmente um evento fatal, como o infarto agudo do miocárdio, como acidente vascular encefálico. Então, ao corrigir essas posições de estilo de vida, nós estamos atuando predominantemente na condição mais importante no tratamento de um indivíduo,
Não adianta nada nós darmos um remédio para uma determinada doença, para uma determinada condição, se o estilo de vida não for corrigido. Então, a relação médico-paciente ela deve ser forte o suficiente para que o paciente se sinta integrado ao cuidado com a sua própria doença. Eu digo que a doença ela é de propriedade do paciente. Então ela não é assim, o paciente, se ela é de propriedade do paciente, ele faz o que ele quiser. Não, de jeito nenhum. Mas é para despertar no paciente a consciência de que o seu papel ele é o mais importante no controle da doença. Então mudar o estilo de vida, ele é fundamental, porque senão aquilo que nos cabe, que é medicar os transtornos encontrados, ele não vai surtir efeito nenhum. É basicamente aquela coisa de enxugar gelo. Então, o ponto mais importante, mais central no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis é a mudança de estilo de vida, corrigindo aí então alimentação, praticando atividade física, corrigindo distúrbios do sono, abandonando o tabagismo, não é? Procurando ter uma saúde mental também adequada, contato com a natureza, momentos de lazer, não glamorizar a hiperprodutividade, principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Então, cuidar de todos esses aspectos para que possamos diminuir a probabilidade de ter uma doença. Isso vai impedir que nós tenhamos uma doença no futuro? Não, claro que não, né? Todos nós seremos acometidos por uma doença ou outra, quer dizer, nós vamos morrer de alguma coisa no futuro, não é? Mas nós diminuímos, portanto, a probabilidade, principalmente a morbidade que muitas doenças causam. Então, a pessoa vai envelhecer, quer dizer, nós vamos envelhecer, mas como nós pretendemos chegar na velhice, não é? Nós pretendemos chegar o mais saudável possível, quer dizer, se vamos desenvolver um quadro, por exemplo, uma demência, poxa, que retardemos ao máximo possível o aparecimento dessa doença. Então, para a gente colher, não é, uma velhice bem planejada, uma velhice mais saudável possível pelo maior tempo possível, nós temos que plantar essa semente hoje, no presente, corrigindo o mais rapidamente possível essas mudanças no estilo de vida. Tá legal? Então fiquem com esse conceito. A inflamação crônica de baixo grau, causada principalmente pelos alimentos ultraprocessados, distúrbios do sono, hábitos de vida inadequados e doenças crônicas não transmissíveis. A gente atuando aí, a gente vai estar neutralizando aquele solo propício para que as doenças apareçam. Tá legal? Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso conteúdo até aqui. Sigam-nos também nos outros perfis, nos outros canais aí do Transpire e Transforme. Deixa para mim nos comentários aqui se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto e a gente vai conversando. Valeu, muito obrigado e até mais!